Umberto Eco escreve histórias em que o leitor começa a desconfiar do que acha que está entendendo. Os romances dele acompanham personagens que leem textos antigos, analisam símbolos, estudam documentos e tentam dar sentido a tudo isso. No começo, esse processo é muito estimulante. As conexões parecem muito inteligentes. As hipóteses parecem plausíveis. Mas o problema começa quando essas interpretações deixam de ser apenas possibilidades e passam a orientar decisões concretas. Os personagens começam a agir como se tivessem descoberto uma verdade oculta. E o leitor percebe, pouco a pouco, que talvez eles estejam confiando demais em suas conclusões. O suspense em Umberto Eco vem exatamente da sensação de acompanhar mentes brilhantes que não conseguem distinguir entre investigação e obsessão. E também da pergunta incômoda que fica no ar. Até que ponto entender demais pode ser perigoso? Umberto Eco não começou como romancista. E isso muda completamente a experiência de leitura. Ele nasceu em 1932 na cidade de Alexandria, no norte da Itália. E se formou em filosofia, seguindo carreira acadêmica. Durante décadas, o Umberto trabalhou estudando linguagem, signos, interpretação e cultura. Em termos simples, ele passou a vida analisando como as pessoas constroem sentido a partir de textos, símbolos e narrativas. Quando ele começou a escrever romances, ele já era um intelectual maduro, alguém acostumado a lidar com ideias complexas e com a facilidade de como as interpretações podem ser distorcidas. Isso explica por que os livros dele não conduzem o leitor pela mão. Eles exigem atenção, paciência e participação ativa. Ler Umberto Eco é acompanhar alguém fazendo interpretações sofisticadas e às vezes errando justamente por causa disso. Essa bagagem acadêmica aparece como uma estrutura invisível da narrativa. Ela está no modo como os enigmas são construídos e no incômodo que sentimos quando as coisas parecem fazer sentido rápido demais. O primeiro romance de Umberto Eco é O Nome da Rosa, publicado em 1980, já trazendo essas preocupações com interpretação, conhecimento e poder. A história se passa em um mosteiro medieval onde uma série de mortes começa a acontecer. Um frade franciscano experiente e seu jovem aprendiz são encarregados de investigar os acontecimentos. Como leitor, a entrada no livro é curiosa e exigente ao mesmo tempo. Você acompanha debates teológicos, disputas políticas dentro da igreja, discussões sobre livros proibidos e o medo constante de que o conhecimento escape ao controle. A investigação avança, mas nunca de forma simples. Cada pista pode ser lida de mais de um jeito. Cada interpretação parece plausível, até ser confrontada por outra. O centro da história está em uma biblioteca labiríntica, tratada como um espaço sagrado e perigoso. Ali, os livros não são apenas objetos de estudo, são fontes de poder, ameaça e morte. O leitor percebe, pouco a pouco, que o perigo é a tentativa de controlar o acesso ao saber e o medo do que pode acontecer quando as pessoas leem, interpretam e desdenham das verdades estabelecidas. Ler O Nome da Rosa é acompanhar uma investigação e, ao mesmo tempo, aprender que interpretar o mundo é sempre um ato arriscado. A busca pela verdade pode ser uma guerra contra o fanatismo. Depois de O Nome da Rosa, o Umberto Eco continua sua investigação sobre interpretação com O Pêndulo de Foucault, publicado em 88. Aqui, a história acompanha 3 intelectuais que trabalham com textos manuscritos e documentos históricos. Eles passam dias lidando com teorias, conspirações e sociedades secretas que atravessaram os séculos. No começo, tudo soa como um jogo intelectual. Eles conectam templários, ordens ocultas, símbolos antigos, coincidências históricas, tudo por diversão, testando até onde uma interpretação pode ir. Como leitor, essa fase é sedutora, as conexões são inteligentes, as ideias parecem bem amarradas e a sensação é de estar participando de algo engenhoso. O problema começa quando esse jogo deixa de ser tratado como um exercício. As interpretações passam a ser levadas a sério e as outras pessoas começam a acreditar nelas. Então, aquilo que nasceu como uma brincadeira intelectual passa a produzir consequências reais. A tensão do livro vem da percepção gradual de que o sentido foi elaborado demais, de que o desejo de explicar tudo criou uma narrativa poderosa o suficiente para se tornar perigosa. Ler O Pêndulo de Foucault é acompanhar o momento exato em que a inteligência vira arrogância e a interpretação vira paranoia. O Umberto Eco mostra como a obsessão por encontrar padrões ocultos pode gerar fanatismo, violência e perda completa de senso crítico. O suspense vem do leitor entender que o problema não está na conspiração, existir ou não, mas na disposição humana em acreditar nela. Em O Cemitério de Praga, publicado em 2010, o Umberto Eco leva essa reflexão sobre a interpretação para um território ainda mais elevado. Aqui, o protagonista é um falsificador profissional, alguém que vive criando documentos, cartas, dossiês e relatos sob medida para alguém que esteja disposto a pagar. Como leitor, você acompanha a mente de alguém que entende perfeitamente o poder das palavras. Ele sabe que um texto bem escrito pode destruir reputações, justificar perseguições e criar inimigos que nunca existiram. A história se passa no século XIX e mistura fatos históricos reais com invenções deliberadas.
Conspirações antissemitas, serviços secretos, revoluções e intrigas políticas vão sendo costuradas a partir de documentos forjados. O interessante é quando o leitor percebe que muitas dessas falsificações tiveram efeitos reais na história. Ideias fabricadas no papel passam a ser tratadas como verdades, e essas verdades passam a orientar violência, ódio e exclusão. Ler O Cemitério de Praga é perceber como narrativas falsas podem ser mais eficientes do que fatos, não porque sejam verdadeiras, mas porque são convincentes o suficientes para quem quer acreditar. Umberto Eco constrói aqui um thriller sem heróis. A tensão vem de acompanhar alguém que mente com método e entende exatamente o estrago que isso pode causar. Quando a gente olha para O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault e O Cemitério de Praga em conjunto, fica mais fácil entender o que o Umberto Eco está fazendo enquanto romancista. Nos 3 livros, o ponto de partida é sempre o mesmo: textos, documentos, símbolos e interpretações. No mosteiro medieval de O Nome da Rosa, interpretar um livro errado pode levar à morte. Em O Pêndulo de Foucault, interpretar demais cria teorias tão sedutoras que passam a comandar a realidade. Em O Cemitério de Praga, a interpretação é deliberadamente manipulada para fabricar ódio, perseguição e violência histórica. O suspense de Umberto Eco está em acompanhar o momento em que a interpretação ganha poder demais. Como leitor, você aprende algo incômodo. Não é preciso que algo seja verdade para ser perigoso. Basta que faça sentido para quem quer acreditar. Esse é o fio que atravessa a obra dele. O Umberto Eco escreve thrillers sobre o risco de confiar cegamente na inteligência, sobre a tentação de explicar tudo e sobre o estrago que ideias bem construídas podem causar quando deixam de ser questionadas. Ler Umberto Eco é sair da história menos seguro das próprias certezas, e talvez seja exatamente essa a força duradoura dos seus livros. Se você se interessa por histórias que misturam mistério, poder, interpretação e por autores que usam o suspense para mostrar como ideias podem se tornar perigosas, Umberto Eco é uma leitura fundamental. Eu sou Rodrigo Gonzalez e esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 livros e um tema que vale a pena pensar. Curta o vídeo e se inscreva no canal e acompanhe a nossa jornada pelo que há de mais fascinante na ficção moderna.